Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. André Ventura e António José Seguros estão na segunda volta. E cada detalhe conta. O palco das eleições é no Observador. Acompanhe passo a passo. Assine hoje o Observador e garanta acesso a todos os artigos, agora com 40 € de desconto. Saiba tudo em observador.pt. Vamos às notícias. Jornal das Duas, edição de José Rafael Lopes. Em José, subiu para 1.163 o número de pessoas desalojadas por causa do mau tempo. É uma subida de 55 pessoas. O último balanço dava conta de apenas 1.108 pessoas desalojadas, mas já todas foram tratadas e estão neste momento realojadas. É o que garante o Comandante Nacional da Proteção Civil. No briefing mais recente, Mário Silvestre dá também conta da evolução da Depressão Marta. Mantemos as previsões para o dia de hoje de vento forte e persistente, embora haja aqui um deslocamento da Depressão Marta para o norte do país e, portanto, afetando outras regiões que até agora não estavam previstas a afetar e, portanto, mantém-se o quadro meteorológico de chuva persistente, com vento forte, com rajadas entre os 80 e os 120 km/h, com queda de neve acima dos 800, 900 metros e com agitação marítima forte, com ondas que podem atingir entre os 5 e os 13 metros na costa ocidental e, portanto, mais uma vez, reforçar que este quadro meteorológico, associado a todos os outros anteriores e, sobretudo, associado à saturação do solo e ao nível de armazenamento de águas das barragens, se constitui como um quadro complexo do ponto de vista do risco que neste momento temos no território nacional. Mário Silvestre, Comandante Nacional da Proteção Civil, pede também especial cuidado às pessoas que vivem em zonas ribeirinhas e perto de encostas, face à possibilidade de existirem derrocadas. A Proteção Civil, que registrou 256 ocorrências relacionadas com a Depressão Marta nas últimas horas, a maioria relacionada com inundações e queda de árvores. E o IPMA diz que a Depressão Marta está agora a caminho de Espanha, o que vai diminuir a intensidade da chuva. Mas para já mantém-se em Portugal, a seguir para o norte do país. Ainda assim, as precauções são para manter. Há muita chuva prevista para as próximas horas. É o que diz a meteorologista do IPMA, Ângela Lourenço. A Depressão Marta neste momento está a oeste do Portugal continental. A depressão propriamente dita, ela está com uma trajetória para leste, vai atravessar a região norte e depois irá para a Espanha. Associada à Depressão Marta temos uma superfície frontal fria de atividade forte, está a atravessar a região sul de Portugal e neste momento já está a dar algumas evidências de entrar em Espanha, o que significa que a região sul já começa, do ponto de vista da precipitação, a ter aqui melhorias significativas das quantidades de precipitação. A situação a melhorar no sul do país é o que diz Ângela Lourenço, meteorologista do IPMA, a destacar a direção da Depressão Marta a caminho de Espanha, mas ainda com passagem pelo norte de Portugal continental. Entretanto, o Primeiro-Ministro garante que o país está a mostrar capacidades para enfrentar as várias tempestades que têm atingido Portugal. Palavras de Luís Montenegro esta manhã numa visita ao Peso da Régua. Eu tenho dito e quero aqui também repetir que nós estamos a fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas estamos a conseguir fazê-las apesar de todas as dificuldades que, como se vê, estão diante dos olhos de todos nós. A precipitação é elevadíssima, há zonas onde há ventos ainda em cima da precipitação, há solos que estão absolutamente saturados. Nos últimos 2 meses choveu praticamente todos os dias. Ainda há pouco vi uma notícia que só em 6 dias é que não houve chuva nos últimos 2 meses. As últimas semanas houve um comboio de tempestades, efetivamente. Tem sido umas a seguir às outras. Mas nós estamos em Portugal a dar provas que temos capacidade para enfrentar e superar grandes desafios como este. Luís Montenegro adianta que 1.650 empresas já pediram os apoios disponibilizados pelo Governo. E a Câmara Municipal de Leiria e as Juntas e Uniões de Freguesia do Concelho divulgaram uma carta aberta à E-Redes em que exigem mais explicações. Carta aberta que surge numa altura em que há mais de 20 mil pessoas sem acesso à eletricidade em Leiria. A Câmara Municipal e as Juntas destacam que se tratam de famílias e empresas que estão numa situação de vulnerabilidade máxima. Nesta carta é reconhecido os esforços dos trabalhadores da E-Redes, mas a Câmara Municipal e as Juntas insistem na preocupação
preocupação com o restabelecimento da energia. Afirmam que também tem falhado a comunicação por parte da E-Redes, falam numa ausência de informação clara, regular e descritiva, uma falta de esclarecimentos que gera ansiedade e indignação, é o que se pode ler nesta carta. E a Câmara Municipal de Leiria e as juntas dizem ainda o que é indispensável fazer. São vários pontos. Pedem a divulgação diária de informação pública por freguesia, com indicação do número de contadores repostos e estimativas de normalização. Pedem a criação de um canal direto e de operações para a comunicação com o município e exigem também a definição e comunicação clara de medidas de mitigação da falta de energia, bem como uma presença mais regular de responsáveis da E-Redes no território, sendo que esta carta aberta termina com uma mensagem de que a população de Leiria merece respeito. E em Santarém, o presidente da Câmara Municipal admite melhorias no nível dos caudais, mas mostra-se preocupado com as descargas das barragens. Por isso, o alerta máximo mantém-se. João Leite avisa que o pior pode não ter passado na região de Santarém, ao falar das possíveis consequências de descargas das barragens. Aqui uma diminuição do caudal aqui, mas contudo os dados que são disponibilizados por parte da Proteção Civil é que estamos a falar de um débito muito elevado, de 7 mil metros cúbicos por segundo. Isto significa que a preocupação e o alerta continua no risco mais elevado. Vamos por isso manter todo o meio operacional de Proteção Civil, as nossas 4 corporações de bombeiros, o alerta também para a população, para que no fundo possamos dizer que apesar da situação agora estar calma do ponto de vista da cheia, o pior pode não ter passado ainda. O autarca de Santarém aponta ainda outro cenário de preocupação, deslizamentos de terras nas barreiras provocadas pela chuva. João Leite defende que este não é um problema regional, mas sim um problema nacional. Os deslizamentos que estão a ver nas barreiras de Santarém. A cidade de Santarém está no Planalto e, portanto, oferece-nos aqui. Há aqui alguns problemas com este som de João Leite, em que defendeu que os deslizamentos de terra são um problema nacional e não apenas regional. A autarquia garante que todas as casas e pessoas que estão em risco já foram identificados e a situação está a ser monitorizada. E no desporto, Portugal joga hoje a final do Campeonato da Europa de Futsal frente à Espanha. Reedição da final de 2018. Na altura, Portugal conquistou o primeiro europeu ao derrotar a seleção espanhola por 3-2. Desde então, a seleção portuguesa conquistou mais 2 títulos, ou melhor, conquistou mais um título e agora vai à procura do tricampeonato europeu. Jorge Brás, o selecionador nacional, mostra-se confiante. O percurso está feito. Agora queremos fechá-lo. Por isso é que construir este percurso dá mais trabalho do que depois o finalizar. Porque já estamos no topo da montanha, agora é colocar a bandeira de Portugal lá. Jorge Brás confiante para a final de mais logo. Portugal e Espanha medem forças às 6h30 da tarde. É a final do Campeonato da Europa de Futsal, sendo que há emissão especial aqui na Rádio Observador. E assim que fechamos o Jornal das 2, edição do jornalista José Rafael Lopes. Até já. Até já.